Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. A Virgínia, que não tem talento nenhum, destruiu sua família por likes, divorciou como se não fosse nada, com filhos pra trás e tá aí fazendo dancinha, continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao Jato da Trip Inusitada, o podcast com perguntas turbulentas. E hoje, de novo, temos a advogada, a doutora Ana Paula, psicanalista, especialista em divórcio. E vamos falar sobre os casos atuais que estão acontecendo, né? Como eu acabei de falar, a Virgínia vai ser comentada aqui. Vamos falar sobre o caso do casal que foi pego traindo a sua esposa e a mulher traindo seu esposo no show do Coldplay. Foram filmados ali no telão e foram pegos. E estão sendo humilhados e é bem merecida essa humilhação que eles estão sofrendo. Humilhação pública, bem merecida. Vamos comentar também sobre o caso da Marília Mendonça, né? Essa disputa que está rolando. E vamos comentar sobre qualquer outro caso que esteja rolando aí. Então, bem-vinda a bordo, doutora Ana Paula. Bem-vinda de novo. Obrigado por voltar aqui no nosso jato. Nossa advogada oficial, né? Exatamente. Gente. Ela tem cadeira cativa aqui já. Eu já tenho assento. Verdade. O é meu, gente. Exato. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, doutora. Estar aqui com O vocês. prazer é todo nosso. Sempre muito bem-vinda. Inclusive, talvez ela seja recordista na Trip ou não? Eu acredito que sim. Talvez seja. Acho que Terceira mais viagem, Terceira viagem com a gente. Sempre turbulenta, inclusive. A gente já tá dando a volta ao mundo ali, inclusive. Os destinos com a doutora sempre muito bem tratados, os debates. Exato. Doutora, vamos lá. E eu falei psicanalista também, né? Que você tem essa área de expertise também. Mas, doutora, vamos lá. No outro episódio que você veio aqui, a gente falou muito sobre Virgínia. Fui criticado, fui agredido verbalmente nos cortes que postamos, porque eu falei que a Virgínia não tem talento. E não tem mesmo, tá? Vocês ficam ovacionando aí ela como se ela fosse uma mente brilhante. Foi criticado, cara? Mas eu vou te contar. Teve mais pessoas a meu favor do que contra, né? Eu vi o pessoal ali... Você me mandou um corte nosso que viralizou e eu vi, assim, várias pessoas me elogiando, mas pessoas me criticando, falando que eu critico mulheres, que eu, como advogada, deveria defender as mulheres. E entenderam, eu comentando sobre o caso, que eu comento com base nas notícias da imprensa. Então, né, que é nosso intuito aqui no Trip, né? Não é fazer fofoca, sim. né? E eu falei assim... Não, eu não sou, eu sou advogada, mas não é que eu sou contra mulheres e não sou aquela que defende mulher a qualquer preço. Eu defendo o que é certo, independente do gênero, né? Então você recebeu crítica e eu também recebi crítica. Exato. E aí eu passei passou blindado aqui no negócio. Passou batido. Mas é sempre assim, né? Ainda mais um homem falando de uma mulher, já começa, né? Ah lá, o homem branco opressor, machista, falando da mulher. Cara, aqui pra mim, eu fico abismado que as pessoas prestam atenção e endeusam e ficam admirando uma pessoa que simplesmente cresceu porque usou o palco de outras pessoas aí, namorou o Vicente lá e cresceu por isso, e depois foi pro filho do Leonardo e agora tá destruindo a família e o pessoal continua pagando sapo pra uma pessoa como essa. Eu não consigo acreditar, eu acho que a gente precisa de ídolos mais fortes no Brasil, por isso que eu fico um pouco bravo com esse assunto, né? Mas enfim, eu acho que é importante a gente falar desse assunto porque tem muitas pessoas jovens, muitas pessoas no Brasil que admiram e veem a Virgínia como uma modelo, né? Ela se modela como um espelho. É o jeito de ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, né? Ou seja, você influenciando na internet, mas influenciando o quê, né? A gente precisa influenciar maneira, né? Com valores, com princípios, né? O que acontece nessa era atual? Como tem muitos influenciadores sem qualquer estudo, então a faculdade passou a ser uma coisa, não adianta nada. Pra quê? Se eu vou ganhar dinheiro na internet sem estudar, né? Sim. Então, assim, os valores, se a gente se baseia só nos influenciadores que a gente tem na internet, eles se perdem. Total. E aí eu fico imaginando, cara, como que as pessoas não conseguem perceber que é uma pessoa que não quer o seu bem e tá só querendo seu dinheiro? A Virgínia é, pra mim, um caso claro disso, né? Divulgando
tigrinho, não é nem só bet esportiva, é tigrinho, é um negócio que é outro nível, Parece né? que agora ela Ela parou, rescindiu né? o contrato Rescindiu? e pagou uma multa de 30 milhões, notícias da imprensa, tá? Ah, é? Se arrependeu, talvez? Ah, eu acho que começou Ah, a o cair o debate foi número muito de grande, né? seguidores. Ah, reputação, entendi. Deve ter caído o faturamento da WePink lá. Ela já, opa, peraí. Não, Acho que nem da WePink, né? Porque a WePink vende bastante. Eu acho que é o número de seguidores mesmo, né? Os influenciadores, eles se baseiam muito no número de seguidores, Essas no métricas, engajamento, né? Em todas essas métricas. Se a tua métrica começa a cair, é como se fosse um vício. Você tá acostumado com aquilo. Você tá acostumado com aquele número aumentando todos os dias. Você tá acostumado com aquela quantidade de like. Você tá acostumado com aquela quantidade de pessoas te endeusando. Sim. Então, meio que você constrói a sua personalidade com a validação dos outros. numa E validação. quando você tem críticas demais, hates demais, o número de seguidores começam a cair, deve começar a dar desespero nessas pessoas, Sim. entendeu? Eu vi que ela perdeu cerca de 5 milhões desde dessa história toda aí. Então o Brasil não tem sei. jeito, viu? Continuem dando o follow aí. Tá no caminho certo. Mas eu acho que eles ficam mais preocupados ainda quando começa a afetar o bolso também, né? Porque as pessoas, sim, seguidores são importantes, se preocupam com isso, mas se começa a afetar ali o dinheiro, a questão financeira, o lifestyle deles também, aí que começa... Apesar que a Virgínia, ela faz publi dos próprios produtos dela, né? Eu acho que tem um produto que é de calçados que não é dela. Agora o resto é tudo da WePink, o suplemento da WePink, o perfume da WePink, Justamente. maquiagem da WePink. Por isso que a reputação dela é tão importante. Sim. Porque se ela começa a ficar com uma reputação ruim, todas as marcas em volta acabam sendo afetadas juntas, né? Esse é um problema. Mas, doutora, qual que é a atualização nesse caso aí, né? A última vez que você veio, a gente... Eles tinham acabado de anunciar. Primeiro que eu tive a divórcio. premonição, né? Antes. Sim, não, a gente comentou. Vamos à linha do tempo. A linha do aqui tempo. A primeiro. primeira vez que eu vim aqui, eles eram casados e a gente conversou sobre a superexposição dos filhos. O quanto isso é prejudicial para os Pra criança, filhos, né? Essa superexposição que pode dificultar, assim, a parte da segurança. Ela não, que ela tem várias seguranças, né? Sim. Mas, hoje eu vi um vídeo que uma filha fala pra outra, porque eu queria ser engraçada igual você. E chora, porque ela não é engraçada igual a irmã. Uma Ou competição, seja, assim. você vê que já é uma cobrança de uma menininha de 4 anos, entendeu? Entendi. Então, assim, pode sofrer bullying, pode ter hate, ter essa autocobrança. Você tem a história da sua vida contada por uma outra pessoa que nem sempre é a realidade, a visão do pai ou da mãe. A gente tinha comentado isso e você Sim. falou, mas em caso de divórcio? E eles estavam casados. Tá bom, eu acho que eu senti ali, eu falei, e se por acaso divorcia, o pai tem alguma voz, ele consegue falar, para de expor meus filhos ou não? Exato. Eu acho que deu uma semana, né? Depois eu voltei, acho que 10 dias depois, eu voltei que eles tinham acabado de anunciar o divórcio. Aí começou aquela polêmica, eles vão divorciar mesmo, não vão? Será que é marketing? Será que é por causa da CPI, né? E realmente eles se divorciaram. Agora a gente pode falar só com base nas notícias da imprensa, né? A gente tem que Eles não se deixar pronunciaram. claro a assessoria de imprensa. Ah, tá. Mas a gente tem que deixar claro que ninguém aqui viu o processo. O que surgiu na mídia foi que o Zé Felipe tinha entrado com o pedido de divórcio, que até todo mundo começou a zoar ele, né? O Leonardo te ensinou direitinho, porque o Leonardo tem acho que 5 ou 6 filhos, um de cada mãe. Ah, é? É. Caramba. Então ele sabe bem de pensão Pô, alimentícia. o pessoal tem um Mas explica pra gente, humor porque negro, né, cara? Pô, já é por causa do seu pai. brasileiro é... Já dá uma respeitada. Mas por quê? Porque quem inicia o divórcio que tem o direito? Ou como que é o lance? Não, assim, se o divórcio é consensual, ou seja, amigável, Aham. esse casal vai fazer um acordo, que nesse acordo vai entrar o divórcio, a partilha de bens, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, como que vai ser a convivência dos filhos. Aí eles fazem um acordo e como eles têm filhos menores, vai precisar ser homologado judicialmente. O deles também foi um acordo. O que a gente não sabe é se eles fizeram um acordo e homologaram judicialmente ou se o Zé Felipe entrou com um processo
Porque a notícia foi, Zé Felipe entra com pedido de divórcio. E é mais interessante você ser a pessoa que entra com o pedido ou não? Não, É, o qual a ideal é vantagem disso? acordo, né? Acordo? O acordo é sempre o melhor caminho para as famílias, sabe? Tentar um acordo. Ah, entendi. Então, o acordo é quando nem entra em processo nenhum. Nenhum. Você faz o acordo extrajudicial, mas como eles têm filhos menores e o Ministério Público precisa opinar sobre os filhos, precisa ser judicial. Tá. Então, mas a notícia que saiu foi confusa da assessoria de imprensa. Então, pode ser que eles não souberam se expressar. Tá. Porque saiu que o Zé Felipe tinha entrado com o pedido de divórcio. Só que 3 semanas depois, disseram que foi homologado o acordo em relação ao divórcio, a guarda dos filhos e a pensão alimentícia, mas que a partilha de bens, ou seja, eles não partilharam os bens ainda. O jatinho. Seria feito posteriormente, porque é possível isso também. Tá, você resolve os filhos e alguma outra E coisa. o divórcio, e depois você faz a partilha de Dos bens bens. separado, Entendi. né? Então, assim, provavelmente não teve acordo em relação à partilha. O que a gente não tá. sabe é se o Zé Felipe entrou com um pedido e a Virgínia acabou concordando com os pedidos dele e o juiz homologou, ou se eles entraram com o pedido juntos, tá? A Então, comunhão deles não era 50-50? comunhão parcial de bens. Ah, Isso. Mas tem holding, tem muitos bens, Que aí entendeu? acaba Tem discussão, né? pendendo Tem a umas coisas subrogação de bens. O que é a subrogação de bens? Aqueles bens que eram anteriores ao casamento, você vendeu, comprou outro. Então, você tem uma casa de 100 mil. Você comprou outra casa, você vendeu ela e comprou de quando você era solteiro. Você tá solteiro, tem essa casa de 100 mil. Você vendeu ela, comprou uma casa de 200 mil, esses 100 mil é teu patrimônio particular. Não vai partilhar, tá? Só partilha o que foi adquirido depois do casamento, depois da união estável, né? E doação e herança não entra. A gente não sabe se o Leonardo doou alguma coisa nesse meio tempo. Entendi. Então, assim, podem haver algumas controvérsias ali, né? Tem as empresas, parece que tem a WePink, a Talismã Digital, as holdings. Aí, a gente falou no podcast que eram 2 jatos. E todo mundo... Não, É um porque é um só. jato só. Porque trocou o jato. Falei, gente, o importante é o instituto jurídico que a gente tá falando, né? Aqui para as pessoas, ensinando para quem tá passando por um problema de divórcio. Mas parece que são 2 jatos mesmo. Ah, são 2. Parece que são 2 mesmo. Tá, é mais fácil, um pra cada, né? Aí não tem nem muita dor de cabeça na hora de dividir, né? Se bem que um deve ser mais caro que o outro. sei lá. Então, o que a gente não sabe é se esse pedido partiu do Zé Felipe e depois ela concordou, ou se os 2 entraram com o pedido. Porque a notícia feita pela assessoria de imprensa é um pouco nebulosa, mas o que se sabe é que a guarda dos filhos é compartilhada, que a residência é da Virgínia, que a Virgínia tirou o nome do Zé Felipe, o sobrenome Costa, Tirou. Ah, ela tirou o sobrenome Costa, e que a pensão alimentícia é de 60 mil reais, 20 mil reais para cada filho. E que quem paga? É o Zé Felipe. O Zé Felipe, porque os filhos estão ficando com ela. A residência fixa é da Virgínia. Tá. Como que funciona a parte da pensão? Essa parte eu não A entendo. pensão, pra gente calcular a Que pensão... pensão cara, hein? É só filé mignon. Mas, Como que ela é pros calculada filhos também? da. Filé mignon. Ó, pros filhos da Virgínia, se você for pensar que o filho. Filhão, eles vão ser marombeiro, né? Eles Mas vão é ter 20 a mil proteína por ali. filho por mês. Exato. Ah, Mas como se que é você for fixação? pensar, como que você calcula a pensão? Isso. É com base nas despesas dos filhos. Vocês têm que pensar que esses filhos andam de jato. Tá. Você eu tem achei que era só pensar. comida. Não, Alimentícia, não, não, alimentos é tudo, é moradia, é o Ah. padrão de vida dos filhos, Entendi. entendeu? Para manter o mesmo padrão. Então, se você for ver o padrão de vida, as crianças andam de jato, as crianças têm E segurança, se ele cada falar, um tá, tem então- 2 babás e mais uma babá folguista, entendeu? Mas e se o marido não concorda, ele acha que o padrão tá muito acima? E Aí vai para uma briga judicial. Tem Tá. que entrar Tudo com entra numa processo judicial e aí o juiz vai verificar quais são as despesas dos filhos. Então, o que tem nessas despesas? Como é calculado, né?
tem as despesas individuais do filho, então escola, plano de saúde, atividade extracurricular, dentista, tudo isso vai na despesa individual do filho. Aí tem as despesas da casa dividido pelo número de habitantes. Então, condomínio, IPTU, aluguel, funcionário. Então, você imagina a estrutura Por isso dá esse da valor casa todo, da né? Virgínia, entendeu? Então, para o padrão de vida deles, é uma pensão compatível. Tá. Entendeu? E aí você soma, para você calcular, você soma a despesa individual com a porção da casa, vai dar o total dos filhos. E cada um contribui de acordo com o seu rendimento. Se um ganha 10 vezes mais que o outro, ele vai contribuir 10 vezes mais que o outro. Só que a gente tem que contar que, às vezes, a mulher fica mais com o filho. Então, ela tem menos tempo de trabalhar. Isso é levado em conta. Assim como antes, era só levado em conta os rendimentos do pai, que geralmente era o que pagava a pensão. Agora, já tem um enunciado de BDFAN que você pode ver também os rendimentos da mãe, mesmo que ela não seja parte do processo. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um avanço em considerar o tempo que essa mãe fica com a criança, que é um tempo que ela não consegue trabalhar, considera também o rendimento da mãe, tá? Não, era justamente isso que eu ia perguntar. Eu até um pouco leigo nessa parte de qual é a posição, qual é a personalidade que realmente prove e paga. Não é sempre o homem, então. Tem casos em que a mulher também pode pagar a pensão? Porque se o filho mora com o pai, é a mãe que paga a pensão. Então é com quem moram os filhos? Sim, a residência fixa. A residência fixa. Sim, a residência fixa. Porque guarda compartilhada não é uma semana em cada casa. Guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões da vida da criança, mas também da rotina, tá? Não é porque tem uma residência fixa que o outro vai ver só a cada 15 dias. E, doutora, Ele tem que participar ativamente, buscar na escola, estar junto durante a semana, ajudar, ir numa natação, entendeu? Ele tem que ter responsabilidades também, porque o que a gente mais vê hoje é mãe solo guerreira, mãe solo sobrecarregada, porque sim. acaba ficando com todo o peso, né? Que filho nunca é um peso, é uma bênção, mas Mas é da difícil. criação do Verdade, né? filho, né? Com todas as responsabilidades, enquanto o outro só aparece pra, em tese, tomar as decisões, né? E aquela mulher fica sobrecarregada. E não, o pai, ele tem que participar também. É claro, quando a mãe deixa, quando a mãe não comete alienação parental, né? Já bloqueado já aqui, ó. Pode nem falar esse termo aí. né? E eu me lembro na nossa última conversa que você detalhou muito bem que um terceiro método aí, uma terceira opção de divórcio, quando tem essa parte de pessoas muito ricas, é ter um lar ali só para as ideal, crianças, né? Esse é o ideal, né? Sim, era a guarda aninhamento que Isso. chama. Então, ter a casa da criança Não seguiram o seu e conselho, os então. pais Não seguiram. não seguiram. Tá O vendo? que eu ia perguntar era como que funciona a pensão nesse método, porque Não, aí eles vão não tem nenhum dividir, responsável, né? aí eles vão dividir as despesas da criança daquela casa, né? Aham. Tá. Mas Entendi. qual que é o problema Que é bem que raro, eu né? vi Esse modelo não que existe. pode gerar briga no divórcio da Virgínia e do Zé Felipe em relação aos filhos? Tem um detalhe que pode gerar briga. A exposição, A né? convivência ficou livre. Ou seja, basta ele avisar 24 horas antes que quer estar com os filhos, Que aparece. que ele convive. Só que o problema da gente não detalhar um regime de convivência, que quanto mais detalhado você deixa dia, hora, feriado, de acordo com a idade da criança, essa convivência, como que vai tomar as decisões, como que vai fazer em caso de divergência, vai ser mediação ou vai entrar com o processo judicial. Quanto mais a gente detalha a vida da criança num plano de parentalidade, menos brigas no futuro. O deles ficou livre. E o que acontece? Agora a gente tá vendo, né? Eu não sei se vocês viram, parece que a Virgínia tá com TTT com o Vini Júnior? Vini Ah, Júnior. mentira. É. Que isso, Então mano? o Zé Felipe já postou lá, em Goiânia tem camisa 10, um negócio assim. Então parece que tá vendo algumas indiretas na o Zé Felipe dando umas internet. cutucadas. Ciumento. Eu não sei, né, gente? Com base nos fofoqueiros de plantão. Mas para falar a parte jurídica disso, o que acontece? Quando um dos pais arruma alguém, eles podem usar essa convivência livre para atrapalhar o outro.
Perfeito. Não, isso que você falou é muito real. Inclusive, eu tenho alguns amigos que divorciaram, enfim, e eles mesmos falam, cara, tudo tá muito bom até você arrumar outra pessoa. Aí parece que dá um clique na cabeça verdade, da até pessoa. a outra ex-companheira saber que você tá com outra pessoa. Foi isso que eu falei. E não é só, mas tem duas situações. A primeira é, ou a ex fica com ciúmes da atual, ou a atual inferniza porque tem ciúmes da ex. Ah, tem isso também? Tem isso também, entendeu? Tá. Os dois lados, né? Então é complicado. E acontece a mesma coisa com o homem, tá? A mulher arrumar um namorado e o ex ficar com ciúmes. Sim. Como a gente viu essas indiretas, que a gente não sabe, né, o que tá acontecendo na vida pessoal deles. Mas eu acho que esse ponto do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe pode dar problema. É difícil nessa situação, porque já são casais muito expostos, né? Mas quando são pessoas mais normais, que não tem essa super exposição, o que eu já vi até pessoas de advocacia é tentar se resguardar ao máximo para não compartilhar e expor esse lado seu pessoal, para talvez não ter malefícios no divórcio, na hora de assinar as coisas ali, ou acordar a parte de divisão muito bem que estava sendo feita antes e às vezes quando a outra pessoa sabe da situação atual, ela não vai querer, por exemplo, compartilhar como era antes. Né? Você tem que pensar que o divórcio é o segundo maior luto que uma pessoa pode viver. Então, ela vai passar pelas fases do luto. A primeira fase é da negação. Isso não tá acontecendo comigo, é só uma fase, é uma crise no casamento e isso vai passar. Só que eles não vivem essa mesma fase ao mesmo tempo. Um tá na fase da negação, por exemplo, o outro pode estar na da raiva. Ou o outro pode já estar na da aceitação. Então tem a negação, isso é só uma crise. A raiva, eu quero matar ele, eu vou tirar a guarda dela. Eu quero tudo e mais um pouco dele. Eu vou deixá-la sem nada. Essa é a fase da raiva. Aí vem a barganha. Ah, será que a gente não volta? Será que não dá para negociar? Aí depois vem a depressão, que é a tristeza. Realmente aquilo acabou. Sim. E depois a aceitação. São 5 fases do luto. Só que as pessoas podem viver essas fases do luto dentro do relacionamento já. Aí, quando sai, e o outro não, e entendeu? E o outro é pego de surpresa. Então a gente mexe em sentimentos das pessoas, de mágoa, de ressentimento. Então você pega uma pessoa, você publica na internet que você já tá com outra pessoa, eu recebo direto em caixinha de perguntas. As pessoas estão separadas, mas elas colocam. E ele já está morando com outra, a amante. Nem sempre é amante, às vezes ele começou depois, Sim, entendeu? Acontece muito isso. Às vezes ele começou depois, mas é visto como se aquele vínculo Já não tivesse rompido. Então, o advogado também entender em qual fase do luto o cliente tá, né? Emocionalmente, isso ajuda ele negociar no divórcio. Se ele percebe que o cliente dele tá na fase da raiva, é muito difícil ele conseguir um acordo, entendeu? Ou ele tem que conseguir um acordo muito favorável para o cliente dele assinar. Às vezes, nem um acordo muito favorável quando a pessoa tá na raiva. Então, o advogado tem que saber também muito bem a hora de agir, como agir e ser isento de estar no meio do conflito do cliente, tá? A gente tem que atuar tanto como advogada, né? Ou como psicanalista, que eu não posso atuar ao mesmo tempo nas duas coisas, eu tenho que estar ciente que aquele conflito não é meu, que eu vou fazer o máximo possível para aquela pessoa ficar bem, mas é do outro. Isso aí ajuda muitos advogados até que têm dificuldade de lidar com direito de família, falar, direito de família é muito pesado. Realmente, são questões muito pesadas. Mas quando você coloca o teu cliente não no lugar de um filho seu, em que você quer salvar de qualquer jeito, mas no lugar de um adulto que precisa de uma defesa, você leva aquilo de uma maneira mais leve, entendeu? Sim. Quando você pensa de uma maneira mais racional. Quem se emaranha no conflito do cliente não consegue atuar em direito de família. Cara, nesse caso da Virgínia, assim, divórcio como um todo, eu fico vendo assim, cara, deve ser um negócio muito difícil, muito complicado. Eu fico imaginando nesse caso específico da Virgínia o quanto deve ser difícil, sabe, explicando a parte da pensão alimentícia, cara, eu ia ter uma dificuldade muito grande com isso. Porque você falou assim, tem que manter o padrão de vida, né? Eles têm, sei lá, quantas mil babás. Mas imagina um pai vendo isso e falar, caramba, tá bom, se você não quer criar nossos filhos e quer que tenha 5 babás pra cada, tipo, eu tenho que pagar por isso também? Porque você não quer cuidar você dos filhos, você não quer você criar os filhos? Então, pra mim... As brigas judiciais recaem sobre isso, os casais discordando. Tem que ser o que é essencial, não é? O
o casal casados já discorda, imagina os casais em processo de divórcio, né? Tipo, tem que andar de jato? Não precisa, entendeu? Então, mas as crianças estão acostumadas com esse padrão. Quando eles eram casados, as crianças não andavam de jato. Quando eles eram casados, as crianças não tinham E não pode cair 3 o padrão. babás. Não O pode. correto é não, mas as pessoas têm que estar conscientes que num processo de divórcio, como divide os bens na maioria das vezes, o padrão cai, tá? Aham. Então, Nossa, eu ia ficar muito puto. depende do caso concreto, né? O que é de praxe, o homem sempre acha que ele tá pagando muito e a mulher sempre acha que tá recebendo pouco. Sempre, né? Então, assim, é difícil a gente ver alguém falar, nossa, ele paga uma pensão super justa. Essa Entende? de 60 mil aí pra mim parece bem justo. Se ela reclamar disso aí, 60 mil mês, será que ela reclama? Eu acho que Não, tem, ela né? concordou, né? Então, foi um tá. acordo. Então, ela concordou com isso. Tá. Tá. Ela Mas se também você tem for muito dinheiro, né? se Os dois você for têm. pensar a pensão do Neymar, é muito mais do que 100 mil. Ah, é? É. Entendeu? É por isso que vem as Maria Chuteira, né? Quando o pessoal barriga de Só aluguel. querendo engravidar. Ah, não, mas tem jogador que paga super pouco. Ah, é? É mesmo? Você já pegou caso assim, doutor, ou não? Eu não posso falar, né, de caso concreto. É algum famoso que a gente... Já peguei sério? famosos. Não, sim. ou que da mídia, você lembra de algum que talvez não foi você que pegou, que possa falar ou não? Não, pode eu ser posso trago? falar, tipo, eu lembro que tinha um jogador do Corinthians que eu acho que ele tinha filho com várias mulheres e não pagava pensão. E sempre que ele ia viajar, parece que ia preso, entendeu? Ah, é o Jô esse aí. Esse aí o mesmo. jogo. Ele nunca pagava pensão, é isso? Acho que eram várias mulheres, né? Filhos com outras eu não mulheres. sei muito bem, mas eu vi uma notícia uma vez sobre Tem isso. era muitos isso. jogadores, até o Romário uma Já foi abordado, acho que vez. 3 Não vezes pagam. pela polícia. Que você não. Porque qual que é o problema? Se o Zé Felipe deixar de pagar os 60 mil, no primeiro mês de atraso, ela pode pedir a prisão dele. Caramba. É uma prisão Sério? civil, não é uma prisão penal. Aí, se ele pagar o que tá atrasado, ele é solto. A gente só pode cobrar. A gente tem 2 jeitos de cobrar pensão alimentícia. Um é pelo rito da prisão, que é das 3 últimas prestações atrasadas. Tá? E o outro é da penhora de bens. Por exemplo, tem 10 meses atrasado. Aí você pode entrar com o restante das parcelas pela penhora de bens. E se o cara quebrar, não ter o dinheiro, o que Aí ele acontece? tem que entrar com uma revisional de pensão alimentícia, mostrar que quebrou, né, realmente. Aham. E aí o juiz vai determinar uma outra pensão. Porque a pensão e a convivência e a guarda, elas são determinadas na hora do divórcio, mas elas não são para sempre. É diferente da partilha. A partilha ficou resolvido, dificilmente você anula a partilha. Existem exceções? Sim, por vício de consentimento, mas é muito raro. Agora, sempre que mudar ou a necessidade do filho ou a possibilidade daquele que recebe pensão alimentícia, você pode mudar o valor da pensão. Você Entendi. pode entrar com uma revisional de pensão alimentícia. E até quando, geralmente? Ela é vitalícia? Era isso que eu ia perguntar. Não, ela até você terminar a graduação. Da faculdade ou escola? Da faculdade. Só que se você faz 18 anos e você não vai fazer faculdade, aí você Acaba. também Os vai guri perder o nunca vão direito. terminar, ficar pegando DP pra sempre, né? Não, mas também se demonstrar que você não tá se dedicando à faculdade, se o pai conseguir demonstrar isso, também você perde o direito. Aí o pai, quando o filho se forma, ele precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, para ele deixar de pagar. Não é automático também. Se E o pai aí- se esquece, então ele fica lá em débito Fica automático. devendo. Não, inclusive, você, antes de entrar aqui no nosso jato, você estava contando de um caso aí, né? De uma... Qual foi? Da mulher que estava cobrando de 8... Uma Nossa. africana, Uma africana. uma notícia, né? Que a africana cobrou de 8 homens diferentes 12 anos de pensão alimentícia do filho. Então, ela falou que era filho de 8 homens diferentes e ela recebia pensão de 8 homens Por diferentes. 12 anos. Por 12 Ficou anos. rica. Foi presa. Vamos Foi tratar ela como empresa? Daqui a partir de Só que agora? qual que é o problema? Aqui no Brasil a gente tem a multiparentalidade. Vocês já ouviram falar? Na filiação socioafetiva, Ah, você comentou um você pouquinho. pode ter 2 pais, um biológico e um pelo vínculo de afeto. E a criança pode pedir pensão para os 2. A criança Tem que pede? direito, é porque o titular da pensão alimentícia é o filho, só que a mãe vai representando a criança, né? Tá.
Então, assim, pode pedir pros dois. Então, imagina essa mulher aqui no Brasil. Nossa. Reconhece Então, 8 vínculos. 50. É claro que não vai reconhecer 8 vínculos, porque para o reconhecimento da filiação socioafetiva, tem que ter o afeto, o pai tem que ver como filho, o filho como pai. E dificilmente a criança ia ver 8 pais como pais, né? 8 homens como pais, né? Mas é pra gente refletir também isso sobre o vínculo da filiação socioafetiva. Porque o que pode acontecer? Muitas pessoas, depois desse reconhecimento, que essa filiação foi equiparada, né? Então, o filho biológico e o filho socioafetivo, eles têm os mesmos direitos. Então, ele tem direito à pensão, ele tem direito ao nome, ele tem direito à herança, ele tem direito a direitos previdenciários. E o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a entrar com esse tipo de filiação socioafetiva para quê? Para ter benefício financeiro. Dando golpe. Não tinha o vínculo de afeto, era uma relação de padrasto, e Só pra ganhar entende? grana. Só pra, entendeu? Entendi. Então era golpezinho mesmo. E aí é difícil. E aí né? o tribunal vê que não tem um vínculo, passa por uma perícia, um estudo Pra provar isso não biopsicossocial. deve ser muito difícil, não deve? Não, passa por perícia. Aí o perito consegue ver que não tem vínculo de afeto, entendeu? Que é diferente Só o tratamento arquetipado de pra um- pai com o tratamento de padrasto. E isso estimula também os padrastos a serem bons padrastos. Sim. Porque eles vão falar, eu vou ser bom padrasto e depois vai entrar com uma filiação socioafetiva. E mancha também a relação que talvez poderia ter sido boa entre a criança e o padrasto, né? Sim, então Porque às vezes a mãe tá incentivando e manipulando a criança pra fazer isso, né? Às Sim. vezes. tá incentivando muitas vezes a chamar de pai, entendeu? Às vezes a criança nem sabe que ela tá sendo manipulada, então. Não sabe. A maioria das vezes. Ah, tá. Eu achei que era realmente a mãe e Não, filho. porque a mãe pode entrar, né, representando a criança Entendi. na filiação socioafetiva. Doutor, agora vamos bater um papo sobre esse outro caso que eu acho que tá bombando agora, viralizou nos Estados Unidos, no Brasil também, né? De um casal que foi pego traindo no show do Coldplay. Pra quem não viu essa história, Cara, isso é bizarro. pesquisa o nome do cara aí, que ele merece ser exposto na internet. É um CEO de uma empresa e ele estava com a funcionária dele, do RH, no show do Coldplay. E aí no show do Coldplay, muitas vezes tem aquela câmera que filma O telão. o telão, que é o kiss cam, né? A câmera do beijo, que geralmente quando você aparece tem que dar um beijo ali, né? E quando eles apareceram Abraçadinho. abraçadinhos, A gente tá falando aqui do Andy Byron, Andy Byron, que tava com um affair com a Kristen Keba. Kristen Keba, é isso mesmo. Que trabalha com ele, ou seja, funcionário do RH ainda, pra piorar. Ele era o CEO, né? E a outra era a diretora do RH. Diretor do RH, pra você ver como que o RH tá bom nessa empresa. E aí, eles foram filmados nesse telão e ficou comprovado de que eles se esconderam, ficaram cheios de vergonha. O próprio cantor do Coldplay, o Chris... Começou a Foi chamá-los, né? bizarro isso, O Chris, porque... Chris Martin, né? É, Chris Martin. Você vê a reação de cada um deles, né? A mulher, ela obviamente, ela já tenta cobrir Já o rosto. vira. O CEO, o Andy, ele se abaixa, tipo, total pra sair do escopo ali Sim. da Kiss Cam. E o Chris Martin, ele ficava, nossa, mas esse casal aí, ou eles são muito tímidos e eles Ou eles estão tão- vergonhosos, ou eles estão tendo uma fé um com o Um outro. caso, né? Você tem É, um caso um com o outro. E aí, tipo... Era o caso. Era literalmente Era isso, melhor eles terem sido filmados, Muito! né? Não, eles foram muito amadores, porque se eles, tipo, beleza, estão lá, estão aqui, foram pegar, continua, abraço, dá tchauzinho, ninguém ia falar nada. É, o Talvez- máximo. Ah, mano, eu não, acho que- o máximo Talvez- é encontrar um conhecido, É. mas jamais ia Não viralizar na internet. Não ia viralizar, entendeu? Mas você acha que só deu ruim porque viralizou? Sim, ou porque, com pelo que me certeza. parece, ele Porque já tem um certo viralizou poder de influência. a reação, entendeu? Aham, a reação e principalmente a fala do cantor, né? Viralizou e eu acho que se não tivesse viralizado, poderia ter acontecido alguma coisa interna entre eles, mas não ia ter sido essa proporção. Não sei se ele ia ter deixado o cargo, agora ele saiu do cargo dele. E eu fiquei muito feliz, doutor, que Eu isso acho que ia viralizou. dar ruim do mesmo jeito, mano. Eu acho que não nesse nível, porque Não, agora não nesse nível mundial. Não, mundial. a gente tá falando do hate que veio, mas eu acho que eles iam se separar, ele não ia ser mais CEO, ela ia perder o Ah, eu emprego. acho que não. tudo isso ainda ia acontecer. É que depende se alguém visse, né, Luiz? Às vezes não vê, pô. Ah, mano, não tem como Não, no ver, show do mano. Tipo, alguém Coldplay que sempre conhece. tem algum conhecido. Será?
Eu acho. Tipo, aqui no Brasil, você sempre vê gente postando nos mesmos shows. Só que eu acho que aquelas pessoas iam saber, mas não ia viralizar. Podiam até contar pra mulher, entendeu? Não ia expor os filhos na situação, porque eles têm filhos, então piorou, Os porque agora dois os têm filhos também filhos. estão vendo os pais viralizando na internet como traidores, né? Tanto a mulher quanto o cara. Então, assim, e eu fiquei muito feliz que isso viralizou. Por quê? Porque eu acho que esse tipo de atitude tem que ser exposta e a gente tem que humilhar essas pessoas, porque parece que muitas pessoas consideram comum trair. Acham, é só mais uma pessoa. Não, tem gente que fala, pô, não, é incomum conhecer uma pessoa que não trai. Eu já tive conversas com pessoas que falam, pô, mercado financeiro, a gente tem os happy hour, mundo corporativo, é meio que padrão. Vem cliente da China, vai com eles pro casarão, pra escândalo, leva pra esses lugares onde tem mulheres da noite. Eles estão normalizando a traição. Normaliza. Não só, você vê que eles louco. eram colegas de trabalho. O que acontece, né? O casamento, ele é muito difícil. O casamento, ele é uma construção. Você é casado, todos os dias você escolhe amar a Carol. Sim. Tem dias que você tá bravo com ela, entendeu? Que você tá cansado, que você queria estar sozinho. Mas o que acontece? Você escolhe. É vontade, é diferente da paixão. Na paixão, você projeta no outro aquilo que você quer pra você. Por isso que a Marília Mendonça falava, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Porque a paixão, ela é cega. Só que o amor é construção. E o casamento, quando você casa com alguém, é porque você quer construir. Então, é uma decisão, é algo ativo. Amar é ativo. Entende? Sim. E aí, nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, porque se relacionar dá trabalho. Quando a gente se relaciona com o outro, as nossas sombras vêm, né? Dentro de um relacionamento é onde você deixa emergir tudo que tá dentro de você. Sim. Então, o relacionamento dá trabalho para você se olhar, para você olhar o outro. E o que acontece? Às vezes a pessoa tá no trabalho e tá de saco cheio do marido naquele dia e começa a desabafar com o colega de trabalho ao invés de ir pra terapia. Por isso que homem casado não pode ter mulher amiga. Amiga E mulher. o mesmo serve E ao contrário também. Sim, tem que ser amigos os casais, né? Sim, exato. Então, o que acontece? Facilita muito a traição. Por quê? Porque o outro é alguém de fora que começa a concordar, eu também vivo isso dentro do meu casamento. E aí cria uma coisa que chama vínculo emocional. Então a traição, ela não começa no beijo, ela começa a partir do momento que você criou um vínculo emocional com outra pessoa e você tá falando do seu próprio cônjuge, falando mal do seu próprio cônjuge, Sim. né? E uma Então, pessoa te confortando, ficando do seu lado. sim, te e aí aquelas apoiando. pessoas acabam se envolvendo na ilusão que se elas se relacionassem ia ser melhor do que o casamento. Então muitas pessoas se envolvem e muitos não dão certo, né? Também, porque é diferente você ser amante e só ver a parte boa daquela pessoa do que você conviver no dia a dia. Sim. Então, casamento é uma escolha. É uma renúncia, né? E Porque, você tem que tá firme, tem que pensar, eu vou colocar isso em risco? Sim. O casamento, para mim, ele é uma renúncia. Porque você para pensar, você tá deixando de escolher um monte de pessoas que você poderia escolher, né? Porque hoje em dia as pessoas solteiras com Tinder, com a vida que tá tendo hoje dos solteiros, você tem um leque de opções, virou um menu, né? A gente já falou bastante sobre isso. Nem o Tinder, o próprio Instagram. Instagram, exatamente. Então, quando você escolhe ficar com uma única pessoa porque você vê o valor disso para a sociedade, nem só para você, mas é que a sociedade depende da família, de filhos, de uma família com valores, né? A gente vê o valor nisso. É uma renúncia que você está fazendo na sua vida para o bem maior e para o seu futuro, né? Porque não dá para você ficar solteirão aí até os seus 80 anos e achar que vai ser feliz também. Mas eu vejo que o casamento é isso e eu fiquei feliz que isso viralizou na internet porque mostrou que as pessoas não estão mais incentivando tanto essa visão que falam que é comum, né? Que é normal. Porque tem gente que fala, não, mas homem todo é feito homem pra trair. trai. Tipo assim, todo homem trai, né? Então é complicado, né? Fica você com pensar. Com essa mancha, a né? gente, reputação. Sistemicamente, a gente tem várias justificativas para uma traição, tá? Quando a gente olha a família de um jeito sistêmico, aquele casal. As traições, elas acontecem quando? Quando há um desequilíbrio de troca. Então, para um relacionamento crescer,
você tem que dar um pouco, o outro tem que retribuir com um pouco mais, você retribui com um pouco mais, e aquela relação cresce. Quando só um faz pelo outro, desequilibra essa troca e a tendência é acontecer uma traição. Então, isso é um dos motivos que pode acontecer uma traição. Sim. Outro motivo é que aquela pessoa está indisponível, muitas vezes indisponível sexualmente. Então, você vê muitas mulheres, eu sei que ele me trai, mas tudo bem, porque ele me dá um padrão de vida bom e ok. Entendeu? Então a pessoa tá ciente, ela tá indisponível, às vezes ela nem sabe, mas ela desconfia, mas pra ela tá bom, entendeu? Outras vezes é uma repetição de padrão familiar. Então vem de homens que sempre traíram, então ou mulheres que sempre traíram. Ou Então de pessoas que normalizam aprendem, esse discurso, né? aprendem com a sua própria família que aquilo é o certo. Então se ela for fazer diferente dentro dela e inconscientemente, é como se ela estivesse indo contra o pertencimento dela, tá? Aí tem várias outras, às vezes a traição vem para mostrar uma dificuldade no casamento, então mostrou a dificuldade, aquele casal se perdoa e continuam juntos, ou acaba de vez, né? Mas, assim, são muitas dinâmicas que mostram que vem junto com uma traição que pode estar acontecendo. Trair é errado? Óbvio que é, né? A gente quer fidelidade, tá lá, tá lá até na lei, né? Bíblico, nos princípios. adultério, né? E na lei civil também. Fidelidade, entende? Mas não é criminalmente punível, né? Não é. Se uma pessoa trai, deveria ser. Não é punível criminalmente e raras vezes gera uma indenização civil, danos morais. Então, quem é traído, tem direito a danos morais em raros casos. Por exemplo, uma situação muito vexatória, como essa do Coldplay, se fosse no Brasil, daria para pleitear, né? Coisas assim muito vexatórias. Entendi. Mas é extremamente vexatório. Não pode ser uma coisinha assim, traiu com a minha vizinha. Tem que ser muito mais. Acho que pra mim já é. Ou se passou uma doença venérea, por exemplo. A mulher uma DST. pegou uma doença venérea através dessa traição. Então, são poucos casos. Os valores são baixos. Então, você fica pensando, eu vou entrar com indenização por danos morais. Todo mundo vai ficar sabendo para ganhar, tipo, 5, 10 mil reais, entendeu? Diferente dos Estados Unidos, uma indenização dos Estados Unidos é muito maior. Não sei se tem indenização por traição. Eu acho que não tem. E eu acho que deveria ter. Porque eu fico pensando assim, quero pegar a sua opinião se você acha que deveria ter também. Porque hoje em dia, se eu ando na rua e dou um soco na cara de alguém, eu posso ser punido criminalmente por conta disso. Mas pra mim, uma traição muitas vezes afeta muito mais uma outra pessoa do que um soco na cara que você dá em outra. Mas por exemplo, porque eu dou um soco na cara, morais, né? vai ser uma coisa ali momentânea, que daqui uma semana você já curou seu rosto ali. Pra mim, uma traição, um cara que fez isso, por exemplo, que a esposa foi exposta, nem se não tivesse sido exposta, mas traiu os filhos, traiu a confiança, acabou com a família dele. Quem trai sua família, trai qualquer pessoa, né? Exato. Então, tem isso. Quem dirá esse cara como CEO, ele trai os amigos, trai os sócios, né? Não é uma Eu não pessoa teria já... sociedade e amizade com alguém que trai. Não dá Só pra que confiar. qual é o problema hoje em dia, né? Não, as que duas a gente famílias, né, acabaram, né? Não foi só As a do duas? cara. Exatamente. E parece que o marido dela também era um CEO de uma empresa mais famosa ainda. O marido dela é muito maior do que o CEO que traía. Um dos caras mais ricos de Boston. ele tinha uma das famílias mais ricas de Boston. Eles eram donos de Cold Brew, um negócio assim. Cara, que você viu? Eu não vi. Legal. Há 410 anos já era uma história assim da família dele. Então, tipo, ele tem bilhões em assets. Assim. Qual que é o problema de traição? O que é traição pra você? A traição da confiança, a traição da sua família, a sua palavra. Não, mas o que é Pra traição? É você beijar outra pessoa? Então, assim, a gente tem algumas dificuldades para dar uma indenização relativo, né? de traição, uma multa por traição. Você pode colocar num pacto antinupcial, numa escritura de união estável, tem uma essa, cláusula de traição, de indenização por traição. Mas você tem que definir o que é traição. Traição é você se apegar emocionalmente a alguém que se troca mensagem na internet. Eu considero traição virtual uma traição, entendeu? Tem gente que não, que fala que é só... Quando tem o ato mesmo. Né? Quando tem o ato sexual. Tem gente que considera que é desde o beijo. Então, assim, primeiro, para você determinar, por exemplo, num pacto antinupcial ou numa escritura de união estável, multa por traição, você tem que definir o que é traição.
Porque tem casais que não consideram traição sair com outras pessoas, que são os relacionamentos abertos. Sim. Mas consideram traição sair com outras pessoas mais de uma vez. Consideram traição sair com outras pessoas sem avisar o outro. Se envolver emocionalmente. Se envolver emocionalmente. Então, assim, para você colocar essa previsão de uma cláusula de multa por traição, vocês têm que definir o que é traição. Agora, não colocou nada, vive a vida normal, tal, não sei o quê. Entrou com um pedido de indenização por danos morais. Hoje em dia, no divórcio, não precisa mais ter culpa. Então, num processo de divórcio, mesmo que a pessoa traiu, a gente não coloca o motivo que traiu. Não coloca que traiu, entendeu? No divórcio. Porque não precisa mais. Tá, Desde muito de que motivo. da emenda constitucional, né, 66, não precisa mais justificar o divórcio. Entendi. Então, ninguém mais fala de culpa de divórcio, entendeu? Então, por isso que tem que ser algo muito Eu acho fora que da curva. Eu acho que poderiam ter níveis, né? Por exemplo, se fez isso, a pena é um pouco menor. Se chegou a esse nível, um pouco maior. Porque depende do ponto de vista da pessoa, entendeu? Mas, por exemplo, uma pessoa que é masoquista, gosta de apanhar, ela... Como aquela mulher que processou o Neymar, que eu fui chamada até de machista, que eu era colunista do programa aqui na Band, né? E na época o pai do Neymar foi dar uma entrevista e eu falei, olha, isso daí pode ser uma denunciação caluniosa, tal. Lembra que ela apanhou do Neymar? E depois ela falou que era masoquismo. não, que era tipo uma agressão, lembra? Tá. Sim. Aí que ele expôs as conversas, tal, e não ficou demonstrado que era uma agressão, porque era durante um ato sexual, entendeu? Então então ela apanhou durante um ato sexual, então a pessoa consentiu, teve consentimento. Então são questões muito íntimas, entendeu? Sim. Que tem um limiar muito difícil de constatar. O que é normal pra você não pode ser pra ele, entendeu? Sim. Mas eu quero entrar talvez num outro tema aqui que fica um pouquinho, que diverge do que todos nós estamos falando e entramos em consenso. Teve gente que chegou a defender esse casal, sabe por quê? Porque não justificaram como uma traição de fato. Tipo, que eles estavam ficando ali, eles estavam abraçados, né, de fato. E eles falaram, não é prova pra que eles estão tão como um casal. Falaram isso? Falaram, eu vi gente falando isso. E aí? Você acha que isso tem embasamento em lei ou não? Porque não vai ter pena Não, mesmo, que né? assim, o que você considera? Pra mim, É se eu isso vejo que você tava comentando. se eu vejo meu marido Abraçado abraçado com outra mulher, eu vou mulher. falar, não interessa Traiu. se beijou ou não, pra mim tá traindo, entendeu? Sim. Fica a dica, não que ele vai fazer isso. Olha aí. Não, e inclusive eu vi, mas deve ser fake, né? De pessoas falando que eles poderiam processar o próprio Coldplay. Cara, é bizarro, é verdade. Porque Porque a expôs, né, a Sim. exposição. Expôs eles sem o consentimento. Não é sei lá. mentira, não. Eu vi ele. Expôs ele a vai fazer imagem, isso. né? Ele expôs a imagem, pessoal. Eu queria até trazer como é que a gente chega nesse nível agora, doutor. Ele pode realmente fazer isso? Então, eu não sei Tá no nos direito Estados dele? Unidos, né? Mas assim, sempre quando você expõe a imagem de alguém, você precisa do termo de consentimento. Entendi. Entendeu? Mas às Na vezes hora de quem... comprar o ingresso lá, não deve ter entre as deve entrelinhas Ah, alguma coisa? pode ter cartazes, às vezes tem nos lugares. Esse ambiente está sendo filmado. E aí a pessoa tem que saber que ela pode ser filmada. Nossa, mas só isso já, tipo, Só de garante... ter um aviso. Só de ter um Sim. aviso. Só de ter um aviso já garante o evento de gravar e publicar as coisas? Se tem um aviso. Sem a pessoa, tipo, assinar nem nada? Eu Se achei que tem tinha um que assinar alguma aviso- coisa Eu também. acho que deve ser quando compra o ingresso, sei lá. Mas eu só acho que assim, cara... Eu vou te dar um exemplo. Na minha academia, que eu treino, vem lá, tem um aviso dizendo que na hora que você for se fotografar, cuidado para não fotografar outras pessoas, entendeu? Tá. Entendi. Legal. Porque academia, geralmente, a pessoa fotografa na Filma. frente do Aham. espelho, né? Então, o que eu faço? Quando eu vou postar uma foto na academia, eu sempre embaço todo o resto da foto, Ah, entendeu? Sim. Pra garantir Tem que dessa tomar cuidado. Sim. Aham. Eu acho que isso foi um momento bom na internet. Eu fiquei feliz que o pessoal caiu matando nesses dois que traíram. Porque eu acho que a gente tem que desnormalizar esse discurso de que trair é normal, de que todo homem trai, essa reputação. E inclusive falam que mulher tá traindo tanto quanto o homem hoje em dia. Eu vou te falar, sendo advogada de família. Sim, é verdade. Mulher tanto Caramba. quanto homem. E homem perdoa mais do que mulher. Ah, é? Por que você acha? Qual que é a sua Não visão agora como sei. psicanalista? Não se- O homem, ele tem mais dificuldade em se divorciar, porque a família é a base dele. Então, ele pode até trair,
Mas Mas ele não tem. quer ter aquela família, porque geralmente é o homem que sai de casa. Então, se vê no caso da Virgínia, é o Zé Felipe que tá sofrendo longe dos filhos. Ela tá Entendi. sempre com os filhos, entendeu? Então, o homem tem medo de nunca mais ver os filhos, né? De várias coisas. A mulher também tem vários medos, mas o homem, ele precisa mais dessa base familiar, sabe? Ele quer manter a família muito mais do que a mulher. Não, e também os homens hoje em dia sabem que geralmente num divórcio a mulher tende a ser privilegiada. Essa é a minha percepção. Geralmente os filhos ficam com as mulheres, geralmente... Mas privilégio só em relação a estar com os filhos, porque as mulheres, geralmente, elas sofrem muito mais queda patrimonial no divórcio. Queda patrimonial? Sim, Porque porque geralmente é o homem que tem o dinheiro. geralmente é o homem. Muitas vezes essa mulher saiu do mercado de trabalho para uma gravidez, para ter filhos. Então ela fica com um lapso temporal na carreira, por mais que ela volte para o mercado de trabalho. E tem mulheres que optam por estar com os filhos só e cuidar da Dona de casa, casa, né? Optam por isso, tá errado? Não, Lógico mas que não. precisa ter uma previsão, precisa ter um pacto antinupcial, entende? Que a maioria das pessoas hoje em dia, como os relacionamentos estão líquidos, querem casar com a separação total de bens, tá? Casou com a separação total de bens e depois divorciou e essa mulher abriu mão da carreira, como é que fica? A gente tem os alimentos compensatórios, né? Que é uma indenização que ela vai pagar, que ela vai receber. Entende? Então, assim, a mulher patrimonialmente, às vezes ela fica sem o controle de quanto realmente aquele homem ganha. Então, na parte patrimonial, ela é muito mais prejudicada do que o homem. Entendi. E doutora, nesse caso, né, um CEO de uma empresa traiu e aí a mulher vai entrar com divórcio contra ele agora. O que você acha que pode acontecer nesse caso? Ela pode ter alguma vantagem porque percorreu tanto esse vídeo, ela por ter foi, de sido certa humilhada? Se fosse no Brasil, não. Não muda Porque nada. o casal Então não tem vantagem nenhuma. Porque o casal conjugal não se mistura com o casal parental. O casal conjugal, ele acaba no divórcio, mas o casal de pais vai continuar pro resto da vida. São papéis separados, entendeu? Então você acredita que não tem interferência no julgamento nem do juiz, nem de quem for? Não, porque se fosse no Brasil, tá? E lá, Nos que Estados você acha? Unidos, não sei. Ainda mais que nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei, né? Sim. Aham. Cada estado pensa de um jeito. Tem estados progressistas e estados ultraconservadores. Então, eu não sei o que aconteceria. Aqui no Brasil, esse divórcio poderia gerar um dano moral, mas em relação às outras questões, Igual. É a mesma coisa. Cara, eu teria muita dificuldade. Eu já tive na épocas de amigos que traíam e eu... Você já foi traído? Eu nunca fui traído, porque eu justamente, como eu tive uma vida que eu morei nos Estados Unidos, eu sempre estava num país diferente, morei na Austrália, eu falei, eu nunca vou namorar e dar minha palavra para uma outra mulher, sendo que eu não sei onde eu vou estar ano que vem, depois que eu me forme, né? Então eu só tive uma namorada na escola e depois casei com a Carol. O resto foram relacionamentos mais... que não foram namoros nem casamentos, né? Mas eu já andei com pessoas que traíam e eu via isso como comum numa época. Hoje, amadurecendo, não aceitaria, não vejo isso, eu vejo isso com péssimos olhos, não seria mais amigo de pessoas que traem, não abriria negócio, sociedade, porque eu penso assim, cara, uma pessoa que trai o companheiro ou a companheira que tá com ele todo dia, dorme todo dia junto, que em tese deveria ser o melhor amigo daquela pessoa, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu na vida daquela pessoa para não ser traído depois, né? É uma questão, para mim, é uma questão de tempo, né? A pessoa achou uma coisa melhor, vai te abandonar, a pessoa vai te trocar, é tudo muito livre no relacionamento, né? Você já conhece, você já também passa por isso, você tem a mesma visão ou não? Não, exatamente, eu concordo. Eu acho que é essa visão como... Se ela tem essa quebra de confiança com a pessoa que é pra si a mais importante da vida dela ali, né? Quem dirá com os outros, seja amizade, principalmente sociedade. Eu acho que, tipo, diz muito mais sobre ela já... Os valores, né? De um lado negativo do que outra coisa, né? Sim. Realmente. E doutora, vamos tocar agora no nosso último assunto do nosso voo turbulento aqui de hoje, que é dessa disputa que tá rolando da Marília Mendonça, né? Sim, filho da Marília Mendonça. Eu tô um pouco por fora nesse assunto, então se você puder me explicar o que tá acontecendo um pouquinho. A Marília Mendonça faleceu e ela tinha um filho com o cantor sertanejo também, Murilo Uff, eu acho que é o sobrenome dele.
E eles estavam separados, então a Marília morava com a mãe e com o filho dela. Só que o que aconteceu, né, nesse meio tempo? Ela morreu e o filho já morava com a avó. Então a avó e o pai fizeram um acordo que a guarda seria compartilhada entre o pai e a avó. Qual que seria o correto? A mãe morreu, o filho fica com o pai, né? Na ausência de um, o filho fica com o outro. Só que como foi um acordo entre eles, como a Marília já tinha morrido, a mãe dela já estava sofrendo o luto da filha, né? O Murilo concordou em compartilhar a guarda com a avó, tá? A herança da Marília Mendonça ficou toda pro menino. Porque ela não estava mais com o Murilo, não era mais companheiro dela, só tinha o filho, então a herança ficou toda para o menino. E a avó cuidava do menino. Só que depois de alguns anos, eles começaram a ter divergências, né? E o Murilo decidiu entrar com o pedido de guarda para o filho morar com ele. Atualmente mora com ele, o juiz já deu provisoriamente para o Murilo, né, por considerar que a criança tem pai, né, que aquilo lá só tinha sido um acordo, e algumas coisas bem pesadas o juiz colocou na decisão, que a avó não compartilhava informações médicas com o pai, que o menino parece que tem diabetes, tá? Que ela não compartilhava, que ela fazia alienação parental. Eu vou falar porque estava na decisão, tá? Fazia alienação parental, então que ela manipulava a cabeça do menino, né? Então, assim, deu a guarda provisória, enquanto vai ter um estudo biopsicossocial, com peritos, tudo pro Murilo. Pro pai, né? Pro Pro pai, né? E que eu acho que tá certo. Sim, o correto é isso, né? Aí todo mundo, é porque tirou a guarda de uma avó. Gente, a avó só tem a guarda quando os pais não estão aptos, né? Ou tá preso, entendeu? Ou nesse caso, aquilo foi um acordo, mas psicologicamente o que aconteceu? Ela substituiu a presença da Marília Mendonça pelo do neto, né? Então é como se o neto tivesse virado filho dela, tanto que teve uma divergência, parece que num Dia das Mães ela apareceu na escola, o pai também apareceu substituindo a mãe, então agora essa mulher, né, tá vivendo o luto duplo, né? Porque ela ficou sem a filha e sem o neto. Ela é avó, na lei, né, os avós, eles têm o direito de convivência, então o juiz determinou uma convivência quinzenal, mas assim, foi pra mídia, ela falando que ele não pagava nada, aí ele mostrou os pagamentos, entendeu? Aí muitas pessoas sem entender direito o que era a lei, defendendo a guarda pra avó, né? Mas o Murilo, ele é capaz de estar com o filho, parece que ele coloca as agendas de shows dele bem reguladinha, pra estar com a criança, né? A criança tem quantos anos? Eu não sei, mas é pequena. Ela é bem pequena? Tipo 5, 6, alguma coisa assim, eu não sei, mas é pequena. E por que... Não, é porque parece, talvez, de certa maneira, um interesse pela herança de certas partes ou não? Disseram isso, Porque não ela acho não que tem- deve ser interesse e herança dele como pai, porque ele poderia ter ficado desde o começo, entendeu? Então. Ele fez um acordo. Ele fez um acordo. Se ele quisesse... Na verdade, a Ele já tinha herança esse é do filho. Então, quem administrar a herança da criança tem que prestar contas pro juiz, tudo, né? Não é tão simples assim. Igual todo mundo fala, interesse financeiro. Pô, mas então por que ele não ficou com o filho logo que ela morreu? Porque ele podia, né? Podia, Sim. entendeu? Ele tava no direito dele. Tá. Entende? E da avó ter perdido a guarda, o pessoal acha que também é por Não é conta... definitivo, né? Mas para alguém perder a guarda logo de cara, devem ter provas no processo contundentes, né? Tá. E você acha que ela tá ficando brava por essa perda por afeto ou também tem uma questão da herança ou não? Eu não tem tem como como saber. julgar. Especulação, né? É Como saber. especulação. Tá, entendi. E aí agora tá essa briga entre os dois pra ver quem vai ficar com o menino realmente. Quem vai né? ficar com o menino realmente. Aí teve entrevista em vários programas de Saiu, né, televisão. uma matéria no Fantástico, se não me engano. Sim, saiu também. Abordando um pouco esse Ela tema. falando disso. Ela tava né? bem frustrada nessa parte, né?
Mas só que a gente precisa encarar, né? A gente tá numa sociedade em que as mulheres reclamam que elas estão sobrecarregadas, Sim. que o pai abandonou, que só tem pai ausente, que só tem cara que não quer saber do filho. Aí quando aparece um cara que quer saber do filho, Uhum. Ele vai a ser gente, não, retalhado, né? a gente não vai valorizar. A gente tem que ser coerente com as Sim. nossas falas. Inclusive, nos 2 casos que a gente comentou hoje, tanto da Virgínia quanto esse de agora... Os pais querem os ser pais ativos, né? que queriam ficar com os filhos, né? Tanto Sim. o Zé Zé Felipe Felipe quanto quanto esse Murilo Murilo. aí, né? Interessante. Uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Você que tá nos assistindo, se você tá gostando desse conteúdo, já deixa o seu like aqui, tá? Se inscreve aqui no nosso canal também e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum episódio nosso. Mas, doutora, muito turbulenta a situação em vários casos, né? Sempre é um assunto que tem muita turbulência, né? É uma das maiores dores humanas, eu diria, né? A questão de relacionamentos, de separação, de divórcios. Esse negócio de traição, agora que veio na minha cabeça, eu não sei se você viu que a Débora Seco vai apresentar um reality show para formar trisal. Ah, o do Trisal, né? Começou, se eu não me engano. Trisal. Eu vi Trisal, uma então, propaganda assim, disso. relacionamento Ou seja, tipo assim, já vai ter um casal que eles vão poder escolher uma terceira pessoa para entrar no Cara, relacionamento. sabe o que eu tô achando o mais o absurdo? mundo tá perdido. E aí, falando, né, da Globo em si, a Globo tá normalizando algo que já é um absurdo. Tipo, eles estão querendo descorromper o que é o papel tradicional da família hoje brasileira com Corromper, um né? terceiro integrante, seja o Trisal aí, e tipo, eu não sei, dá quanto tempo aí pro pessoal começar a normalizar isso, tá ligado? Juridicamente, até eu vir aqui no Trip Inusitada, que aí eu fui ler uma decisão, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo admitiu uma escritura pública de um trisal, 3 homens. Admitiram? Admitiram, mas o STJ em Brasília, eles não... Juridicamente mesmo, tipo, Exato. O STJ em Brasília não admite nem famílias paralelas, tá? Tá. Que é assim, Tem uma vai, o família aqui e uma em Mr. Cancún. Catra. Ah. Mr. Catra, lembra quando ele morreu? Lembro. Ele tinha várias famílias. sim, Então não é admitido, vários tá? filhos, né? E não admitia também o poliamor, que é o trisal. Agora tem essa decisão recente de São Paulo. Vamos ver. Meu pai amado. É sempre assim, né? Tem sempre alguém do lado, digamos assim, corrompido, tentando normalizar assuntos que não devem ser normalizados, né? É a Globo fazendo agora. É a Globo que tá fazendo isso? É a Globo. É. Com a Débora Seco? Você vê quanto é difícil um relacionamento entre 2 pessoas. Você imagina entre Imagina em 3. 3. Não, aí daqui a pouco aí não tem limite, é 4, é fluido. Não, né? mas e as não tem crianças serem limite. influenciadas, né? O poliamor não tem limite mesmo. Poliamor não tem, pode ser 10 pessoas. Que é diferente do paralelo, porque o paralelo, uma pessoa se desloca entre todas as famílias. O poliamor, eles ficam entre eles, vai, o trisal. Eles se pegam entre eles, entendeu? Meu pai amado. E aí você vê as crianças, adolescentes vendo esses realities, se influenciando com isso. É por isso que é tão importante o tipo de conteúdo que os filhos adolescentes consomem, né? Para não serem influenciados por isso, né? E a Débora Seco também entrando nesses assuntos cada vez mais, só para tentar se reinventar. Eu tava falando disso. O casamento dela acabou porque ela começou a falar de relacionamento aberto, né? Que ela tinha um relacionamento aberto Não e só que isso, tudo falando bem. de pornografia, um monte de coisa. É, de pornografia também, né? Não, exatamente. Para mim isso aí é o resultado de uma mulher que perdeu o hype porque ela tá envelhecendo, ela era um sex symbol, e agora pra conseguir se reinventar ou pra chamar atenção, pra ganhar like, tá tendo que falar essas coisas. E ela não precisava disso, porque ela continua super bonita, né? Continua, mas não sei o que é. Ela fica vendo aí a Virgínia estourando, não sei o que é, fica com... tem que falar de putaria, de pornografia pra o pessoal gostar de mim. Meu Deus do céu. Mas tem vários, né, da Globo que estão assim, né? A Xuxa, não sei. Acho que aquele casal lá, a Giovana com o Bruno Galhaço, a Flávia Alessandra também parece estar falando direto sobre intimidades, né? Intimidade de um casal tem que Coisa ficar que é pra entre o ser íntimo. casal, né? Exatamente. Enfim. Só pra causar. Doutora, eu acho que pro nosso voo de hoje, esses são os assuntos turbulentos. Muito obrigado pela sua participação. Mais um papo muito mais bem esclarecido sobre... Mais uma viagem cheia inusitada. de turbulência. E para as pessoas que estão assistindo, doutora, que talvez queiram ou precisem do seu serviço, né? Para fazer um plano de parentalidade. De parentalidade, planejamento matrimonial, porque muitos divórcios acontecem porque as pessoas não se preparam para casar, né? Ou um
contrato de namoro. Um contrato de namoro, ou se quiserem, eu como psicanalista, Exato. mas Onde não. eles te encontram? Fala pra eles. É só ir no meu Instagram, @DRA, doutora Ana Paula Gimenez com Z, que lá tem os telefones disponíveis, tanto do consultório de psicanálise como do escritório de advocacia. Perfeito. E doutora, vamos fazer aquela pergunta que a gente faz as duas últimas. Se você pudesse fazer um voo com qualquer pessoa para falar talvez desse assunto de divórcio, de relacionamento, uma pessoa que você considera uma referência no assunto, quem seria essa pessoa? Pode ser viva ou morta, tá? Não pode ser Jesus. Não, sem ser uma figura religiosa também, porque geralmente todo mundo escolhe Ah, Jesus. eu acho Só escolhia muito, né? Tava roubando. Eu acho que eu faria com... sobre relacionamento, eu faria com o Lucas, Qual, Lucas? o Scudeler. Lucas Scudeler. legal. Sim, ele foi meu professor da psicanálise. Eu faria com ele, que pra mim é a pessoa que mais entende de relacionamento hoje Entende em dia muito. aqui no Brasil, né? Inclusive tem um episódio nosso com ele aqui. Tá no Sim. canal. Trouxe muito sobre relacionamento também. Sim, sobre relacionamento, acho que eu faria com ele. E qual foi a segunda? Acho que era isso mesmo. Não, Não, assim, você falou- A segunda pergunta, né? a segunda da caixa preta, né? Pra você deixar uma mensagem aqui que vai ficar na caixa preta pro pessoal quando tá passando por um momento aí de trevas, seja de um divórcio ou até que meio que perdeu as esperanças no amor, né, e Exato. quer acreditar no casamento ainda. O divórcio, ele tem que ser a última opção. Então, se você tá com uma crise no teu casamento, no teu relacionamento, você tem que tentar de tudo para fazer esse relacionamento dar certo, porque se relacionar não é fácil. Às vezes você vai trocar de parceiro, mas os problemas vão continuar. Então, quando você tenta salvar o seu casamento, você se melhora também, porque você tem que buscar autoconhecimento, né? Que o casamento ele se desgasta, vem todas as suas sombras. Então, tentar de tudo, tentar uma terapia de casal, né, também, confiar em Deus, pedir para Deus um direcionamento, que é o mais importante, e se tudo isso não funcionar, se você quebrou os 3 princípios do teu casamento, que é respeito, verdade e diálogo, então se teve traição, se você tá sofrendo algum tipo de violência, aí sim você busca uma ajuda de alguém especializado para te ajudar nessa etapa, porque o divórcio ele vai acabar com o casal conjugal, mas o casal de pais vai continuar e você tem toda a chance de recomeçar. Eu recomecei, né? Então, e sim. hoje eu sou feliz e as minhas filhas têm saúde mental, né? Eu falo que eu estudei tanto para poder ser um exemplo para ela e preservar elas. Então, assim, preserve o seu filho, que o divórcio é a última opção, mas se não deu certo, você tem todo o direito de recomeçar e ser feliz. Perfeito. Doutora Ana Paula, nós da Tempo Inusitável te agradecemos por ter feito mais esse voo com a gente. Muito obrigado. Zé, Muito de novo. obrigado. E você assistindo em casa, se você gostou do episódio, gostou desse voo, tem mais 2 com a doutora no canal, tem com o Lucas Scudeler também, tem muito conteúdo bacana, então já se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa o seu like se você gostou desse episódio de hoje também e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum outro episódio nosso. Até a próxima Trip Inusitável. Valeu, gente. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.